Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre a economia e principalmente os últimos episódios que essa novela brasileira tem acompanhado, principalmente em relação ao aumento das taxas, dos impostos, do IOF, que nessa semana, no mês de junho, praticamente a primeira quinzena toda, foi uma discussão em relação ao aumento, à unificação do imposto de renda, sobre os investimentos. Tudo isso interfere na vida de todos os brasileiros, não só apenas aqueles que estão com investimentos, com recursos em fundos, letras de câmbio ou letra de crédito do agronegócio, LCIs e outros investimentos. Nós vamos saber detalhes, por que dessa movimentação, quais são as alternativas, será que de fato há algo que possa ter um bom entendimento, um bom motivo para aumento dessas taxas, desses impostos aqui no Brasil? Será que o governo pode ter encontrado uma saída para evitar caos financeiro lá na frente? Nós vamos até Ribeirão Preto agora conversar com o professor José Carlos Lima Júnior, Jota, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Prazer imenso em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, professor. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado aí pelo convite. É uma oportunidade de estar aqui com você e todo o público do Tempo e Dinheiro. Bom, a uniformização da alíquota de 17,5%, né? A introdução de 5%, né, de impostos para aquilo que até então estava isento. Como é que o professor avalia toda essa movimentação, toda essa busca, né? Eu digo até que seria uma saga do próprio governo federal na tentativa de arrecadar mais para continuar cobrindo os gastos que parecem não ter freio. Como é que o senhor avalia tudo isso e ao longo dessa semana, será que nós teremos alguma solução? O Congresso vai barrar? Uma pergunta de cada vez. Primeiro, esse aumento de impostos, professor. Então, Sérgio, essa semana foi uma semana, como você bem trouxe aí, foi uma semana bastante aquecida e eu diria até que complicada, porque foram tantos acontecimentos que nós tivemos, né? Iniciamos aí a segunda-feira com uma notícia de que nós teríamos aí a tributação de 5% e até em algumas aplicações financeiras que até então eram isentas, como é o caso do LCA. E ali naquele momento, aquilo chamou bastante atenção, porque quando a gente fala principalmente de agronegócio, a gente está falando de fontes de financiamento. E hoje você tem duas fontes principais, você tem a fonte pública e a privada. E a pública, praticamente em cima ali da política do Plano Safra, que é uma política pública, tem tornado escassos, os recursos têm ficado pouco, né, bastante escassos, mediante todo o avanço do agronegócio nos últimos anos. E aí é que o setor privado acabou entrando com algumas opções alternativas para se autofinanciar, e as letras de crédito do agronegócio têm se tornado não só relevante, mas extremamente importante para todo o processo aí de composição das carteiras rurais das instituições financeiras. Então, essa visão, né, de você taxar o LCA, num primeiro momento chamou bastante atenção, porque o LCA, enquanto uma classe de ativo até então isenta, ele é atrelado, a rentabilidade do LCA é atrelado diretamente à CDI, que por sua vez é atrelada à taxa Selic. Então, fazendo uma visão inversa, quando você pega uma Selic que está nesse momento em 14,75 e o CDI gira em torno de 14%, um pouco menos, né, do que a Selic, atualmente a LCA paga em média, vamos colocar 90% de uma taxa CDI. Portanto, seria hoje, para quem está aplicando no LCA, 13% ao ano. E aqui o interessante é que o banco vai fazer a captação desse recurso, né, desse capital que o investidor vai alocar ali no LCA, e ele vai remunerar esse investidor em 13%, porém ele vai compor esse montante, esse capital que foi investido no funding do próprio crédito agrícola do banco, para repassar para o tomador de crédito, que pode ser um produtor, pode ser uma cooperativa, na forma ali de um recurso livre, ou seja, um crédito privado direto para uso no agro, por exemplo. E nesse caso, se você está remunerando o investidor em 13%, com certeza, colocando mais o spread ali que vai ser repassado para, né, o tomador de empréstimo na ponta, o produtor, por exemplo, você pode colocar inicialmente em torno de 17%, 18% um recurso livre. Quando você tributa esse LCA até então isento, esses 13% não são mais livres. Então, possivelmente, esse investidor vai querer procurar outras alternativas de investimento. Porém, o banco, para poder atrair esse capital, uma vez que ele necessita para formar seu funding de crédito privado, ele vai ter que aumentar a atratividade para poder captar o recurso. Aumentando a atratividade, para cada 1% praticamente que ele aumenta
para esse, digamos, investidor, supondo que antes ele pagava 13%, né? 13%, uma taxa de 90% de CDI, ele vai, de repente, remunerá-lo em 91%, 92%. Para cada esse 1% que ele aumenta para o investidor, na ponta, para o tomador de crédito, significa um custo de crédito mais caro, na média entre 0,5% até 1,5%. Diante dessa situação, é lógico que todos os investidores, né, aqueles que são mais conservadores, inclusive, que deixavam recursos ali há 1, 2 anos, até mesmo para poder diminuir um pouquinho a carga tributária lá no final. O que a gente pode observar nesse momento, professor? É de sair dos investimentos, né, lá, lógico que talvez seja impossível ou identificar até mesmo um investimento que não tenha uma cobrança de impostos nesse momento. Será que todos esses recursos que antes estavam lá alocados para os investimentos, podem voltar ao mercado, por exemplo, podem voltar para fundos, não digo fundos imobiliários, mas os fundos imobiliários voltarem para a compra de ativos ou imóveis, né, movimentar a economia física. O senhor acha que isso pode acontecer? Essa é uma tendência? Porque estava todo mundo lá, né? Opa, vou aproveitar a taxa de juros, a taxa Selic, 14%, né? Uma boa remuneração. Agora, com aumento de imposto, eu vou tentar um seguro um pouco mais ativo. Será que esse movimento vai acontecer? Será que nós teremos um reaquecimento da venda de imóveis, por exemplo, no setor urbano, no mercado também imobiliário, rural? Isso pode acontecer, professor? Então, Sérgio, essa hipótese eu comecei a trabalhar praticamente a partir de ontem, né? Ontem eu passei o dia inteiro aqui na Harvard, né, fazendo algumas análises junto com alguns executivos. E aí o que chama atenção é que, por exemplo, quando a gente pega e fala LCA taxado em 5%, a gente está falando ali de um impacto direto na rentabilidade e uma posição de funding, de formação de carteira agrícola, que vai ser destinada ali para produtores, para cooperados. Porém, quando você pega e coloca uma tributação uniforme, que é o caso de 17,5% que está sendo colocado, aquela visão de classes de ativo, em que nós tínhamos investimentos de curto, médio e longo prazo, para que você possa, digamos, ter o benefício tributário como parte da tua rentabilidade, lembrando que se você deixar o recurso aplicado por mais tempo, você pagaria menos imposto, ou seja, curto prazo, o investidor está pagando em média 22,5%. No longo prazo, essa taxa cairia para 5%, para 15%. Então, portanto, essa diferença, de certa forma, faria parte da remuneração ali do investidor. A partir do momento que você uniformiza, não faz mais sentido você ter investimento de curto, médio e longo prazo. Então, é provável que a gente sim possa vir a ter, se aprovado essa nova tributação, vamos colocar dessa forma, a gente possa vir a ter sim uma migração de uma parte de pessoas que até então estavam deixando investimentos por longo prazo, e, lógico, o receio que alguns possam vir a ter aí de perder dinheiro, eles possam redirecionar para o mercado real, ou seja, para o mercado físico. E aí, nesse movimento, que eu começo a, de repente, ter uma visão, assim, no sentido de que, talvez, a partir de 2026, que é onde, digamos, teria início todo esse processo de nova regra tributária, a gente poderia ter um aquecimento em alguns setores-chave, que seria, com certeza, o setor imobiliário, até porque nós temos aquele clássico conceito de que imóvel é um porto seguro, porém também teríamos outros ativos que poderiam ser valorizados, que é o caso de veículos, maquinários, terras, inclusive até implementos agrícolas. Ou seja, a gente teria um movimento um aquecido no mercado físico, né, vamos pegar assim, em 2026, lembrando que isso seria benéfico enquanto capital político para o governo, até porque nós teríamos a eleição, né, no próximo 2026, no próximo ano. Bom, esta é uma hipótese, né, professor? Será que ela já tinha sido desenhada? É lógico, porque é muito difícil imaginar que, diante dessa questão toda voltada à política econômica aqui no Brasil, né, algumas coisas estão sendo feitas da noite para o dia, depois, no dia seguinte, desmentidas ou reduzidas os impactos, né? Porque tudo isso não vai entrar em vigor agora em 2025. É para 2026, caso o Congresso realmente o faça ou o aprove. Né? Quer dizer que tudo isso pode gerar um impacto positivo no mercado físico, mas ao mesmo tempo, né, quando movimenta a economia no mercado físico, gera outro problema, né, que é a inflação, não é isso, professor? Exatamente. E aqui, Sérgio, por que que essa hipótese eu comecei a trabalhar com ela? Porque a gente já teve casos de mudanças aí de regras tributárias em outros países e o desdobramento foi exatamente esse.
Só para poder ficar em alguns exemplos, a gente teve, por exemplo, na França, ali entre os anos 2018 e 2019, uma mudança na tributação do capital financeiro e também do seguro de vida, e ali, automaticamente, o movimento que teve foi de retirada de capital e direcionar principalmente para imóveis e também em algumas ações locais. Quando você pega e olha, isso aconteceu também na Itália, aconteceu na Argentina. Recentemente, a gente pode falar aqui até o próprio movimento que nós tivemos ali na China, quando o governo chinês resolveu fazer toda aquele trabalho, aquela repressão direta ali do shadow bank, né, que são aquelas instituições financeiras, digamos, não oficiais, mas que operam dentro do mercado, e ao mesmo tempo todo o ativo ali dos criptos ativos. O mercado chinês teve um direcionamento desse recurso para o setor de imóveis, e o próprio Estados Unidos. Nós tivemos ali duas mudanças de taxa ocorridas em dois momentos distintos, uma lá em 1986 e outra mais recente ali no ano de 2017 e 2018 com o Donald Trump, e todos esses movimentos, sempre quando você teve ali uma mudança de regra tributária no mercado financeiro, uma parte dos investidores pegou o capital que ele tinha aplicado e redirecionou para o mercado real, redirecionou para o mercado físico, e principalmente para imóveis, veículos e também aí maquinários. E aqui é que tem um ponto interessante. No curto espaço de tempo, isso é benéfico, porque mostra a riqueza, você tem uma movimentação da economia. Quando a economia movimenta, você gera empregos formais e informais, e os indicadores, principalmente, digamos, do IBGE, ele acaba, digamos, sinalizando uma melhora. Só que no médio e longo prazo vem o custo, porque você acaba forçando, digamos, uma oferta agregada muito grande dentro de uma estrutura que não consegue manter. Qual que é o resultado? É um processo inflacionário, você passa a ter uma inflação que vai ter que ser combatida em 2, 3 anos na sequência. Ou seja, poderia ser positivo em 2026, porém, a partir de 27, 28, a gente teria já, digamos, a cobrança dessa conta chegando. Exatamente nesse sentido, né? Se forem aprovadas, as medidas serão aplicadas a partir de 2026 e o estímulo, né? Inclusive usando uma colinha que o professor passou, né? O estímulo, né? Da migração desses ativos, né? Do financeiro para o mercado físico. Essa conta pode até gerar uma certa euforia, né? No mercado como um todo, né? Estimular alguns setores, né? Mostrar uma certa pujança, né? Uma recuperação da economia, mas a conta chega em 2027. Agora, resumindo, professor, quer dizer que existe, nesse momento, na sua visão, um desestímulo à aplicação financeira. Isso é proposital? O senhor acha que isso pode ser apenas algo que não foi medido, mas sim na na intenção de se arrecadar mais? O senhor acha que esse desestímulo está acontecendo, vai acontecer para poder cobrir os gastos, ou é algo que realmente possa ter sido planejado, né? Que, é lógico, existem algumas pessoas que possam contribuir nesse sentido. O senhor acha que foi o acaso apenas, né? Ou, não digo o ocaso, né? O acaso apenas ou não? Então, Sérgio, eu estive pensando nisso no início da semana, o meu comentário era que a equipe que tinha proposto todas essas mudanças de tributação não estava considerando a relação causa e efeito. Quando você mexe, por exemplo, do LCA, automaticamente você vai estar impactando diretamente o tomador do empréstimo, ou seja, na parte agrícola, aí você ia ter um peso ali para o tomador de crédito cooperado, produtor, cooperativos. Por outro lado, quando ele colocou em 17,5%, a tributação para todas as classes de investimento, independente do período que você deixa o capital ali alocado, também o que me chamou a atenção era assim, pô, ele está tirando todo incentivo de longo prazo, ele está colocando uma pressão de liquidez no sistema financeiro, inclusive ele está deixando, até não passa a não fazer sentido, mas o investidor deixar aplicado, por exemplo, num título de IPCA mais 2035. Você vai acabar investindo em quê? Em títulos de curto prazo, né, as letras de vencimento rápido, geralmente atreladas ali à Selic. Só que depois eu comecei a repensar o que eu tinha colocado e comecei a verificar o que já tinha sido ocorrido em outros países, em outras situações. E aqui é que chamou a atenção, porque o ganho que o governo terá na parte tributária passa a ser irrisória se um grande fluxo de investimento que hoje está aplicado para longo prazo vier para o mercado real. Porque aí você vai ter uma movimentação de economia e aí sim você vai ter uma grande arrecadação via consumo.
Ou seja, você acaba tendo duas oportunidades aqui colocadas na mesa, na minha concepção, que é, primeiro, você consegue ter uma captação muito maior no mercado real e, por outro lado, você também acaba movimentando uma economia dentro de um ano de período eleitoral. Ou seja, você acaba se beneficiando em duas frentes muito interessantes que, para qualquer governo, isso acaba representando aí popularidade. Então, realmente, é bastante complicado a gente pegar nesse momento e falar se vai ser aprovado ou não. Mas um fato é evidente. Num primeiro instante, a gente vai ter, ou teria, né, se isso ocorresse, um aquecimento na economia. De certa forma, as taxas de juro crédito, que já está caro, já está escasso, ele manteria escasso, então, de certa forma, até seguraria um efeito inflacionário, supondo que todo esse cenário, essa hipótese que eu estou aqui desenhando ocorresse, esse efeito inflacionário pelo menos ficaria, de certa forma, um pouco tanto que seguro ali, exatamente pela escassez do crédito, o custo dele, pelo menos em 2026 e 2027. Porém, a conta chegaria, porque nós teríamos problema com toda a certeza de oferta. Mas aí seria um problema que, digamos, o governo, como sempre tem feito nos últimos tempos, é que independente de sigla, de partido, ou se direita ou de esquerda, todos têm empurrado aí a necessidade de resolver problemas do país cada vez para frente. Então, essa é uma concepção, pelo menos nesse momento, que nós temos aqui na mesa. Professor, é lógico, para poder finalizar, e nosso foco também é para o agronegócio. Os impactos, num primeiro momento, estão sendo avaliados, as hipóteses são muitas, né? Caso o governo tenha desenhado exatamente dentro daquilo que o professor tem levantado como informações, hipóteses, né? Mas, num primeiro momento, tudo isso assusta o agronegócio. Como é que o produtor, pode ter uma previsibilidade? Como é que ele deve se portar nesse momento? Buscar alternativas de proteção, rede, tudo aquilo que for necessário para poder evitar esses sobressaltos que cada vez lá, a cada reforma tributária, a cada governo, o produtor, o campo sente. Como é que ele pode fazer para evitar todos esses sobressaltos, professor? Se é possível. Então, é importante essa pergunta porque cada produtor tem uma cultura e o comportamento da cultura tem ditado muito o comportamento dos produtores, principalmente em relação à tomada de risco, vamos colocar dessa forma. Basta a gente ver que nos últimos anos, quando a gente teve toda aquela valorização expressiva de soja e recentemente nós temos agora uma movimentação aí muito valorada aí em cima do café, a gente vê posturas em relação ao risco como se a alta dessas commodities iriam permanecer, digamos, por muito e por um longo tempo. Então, a primeira orientação, lógico, sempre é você ter uma gestão de risco a partir dos seus custos e necessidades, independente se a commodity está numa situação de alta valorização ou num valor de ajuste, porque nada sobe para sempre. Naturalmente, você vai ter movimentos de ajuste. E aqui é que vem um outro lado da pergunta que tem a ver com relação ao crédito. O crédito no Brasil tem se tornado escasso, principalmente aquele oferecido pelo Plano Safra, desde aí praticamente nos últimos 10 anos. Basta recordarmos que, principalmente de 2019 até agora, o último anúncio que foi em 2024, a gente teve aí o Plano Safra sempre sendo divulgado com atraso. E por que esse Plano Safra vem sendo divulgado com atraso? Exatamente por causa da escassez de recurso público por parte do governo. Então, se o recurso público ele é um recurso obrigatório e tem uma taxa de juros bem mais atrativa, é provável que nesse anúncio que nós venhamos a ter na safra 25, 26, a gente vai ter uma taxa de juros um pouco mais cara, porém, ainda que o montante que possa ser, digamos, divulgado venha maior, a gente pode ter a qualquer momento um comprometimento de recurso e linhas de crédito podem vir a ser fechadas, como ocorreu recentemente com toda aquela situação da aprovação do orçamento. Então, o que nós estamos percebendo? O contexto de risco de crédito no Brasil, ele está realmente elevado. Nós teremos, com toda certeza, nesse 2025 para 2026, o que é um cenário de custo elevado para o capital, com certeza, independente se capital obrigatório, seja vindo do governo pelo Plano Safra ou recurso livre disponibilizado pelas instituições financeiras, o fato de você ter uma taxa referência Selic em 14,75, você já coloca um juro num patamar elevado. E aí, sem considerar toda a avaliação de risco que essas instituições financeiras têm feito nesse 2025, considerando todo o movimento que nós tivemos de inadimplência no campo e também algumas recuperações judiciais. Ou seja, é um ano de desafio e o importante é o produtor nunca estar alavancado
ou seja, tomar valores em empréstimos muito maiores, considerando que uma determinada commodity ou produto que ele produz vai permanecer por muito tempo com alto preço de compra. Ou seja, isso sempre é prejudicial, Sérgio. Professor, é lógico que nossa entrevista seria um pouco mais longa, vários temas, várias abordagens, mas uma última hipótese que ou surgiu, aliás, não, elas não somem, mas elas surgem, né? Com relação a essa questão, todos os investimentos, né, que hoje estão lá, curto, médio, longo prazo, teoricamente elas servem para poder financiar outros setores também ou deixar recursos para que os bancos, teoricamente, forneçam a outras taxas mais elevadas, recursos para o agro, para outros investimentos. Saindo esses recursos, desses investimentos que lá estão migrando para o mercado físico, teoricamente, né, eles ficariam mais caros, eles ficariam escassos, porque pode gerar um impacto nesse sentido também, não? Sai dos investimentos, ou saem dos investimentos, e ficam com uma oferta um pouco menor, né? Isso pode gerar um impacto maior, principalmente com relação às taxas ora oferecidas ou futuramente oferecidas para tomada de empréstimos? Então, é interessante essa pergunta porque, supondo que eu tenha um capital investido no longo prazo e eu resolva tirar do mercado financeiro, né, tiro do sistema financeiro, quero levar para o mundo real, na prática eu estou levando um capital à vista, então teria uma condição de fazer um pagamento à vista. Então, nesse sentido, digamos, eu não estaria exposto ao crédito. No entanto, eu e várias outras pessoas que pudessem vir a ter esse comportamento, nós iríamos aí, digamos, fazer um grande volume, a gente ia acabar puxando de certa forma, na ponta da compra, né? E o que do lado da oferta, pela própria escassez, porque você de um dia para a noite teria uma grande entrada de pedido, a gente poderia vir a ter falta de produtos, falta de mercadorias, voltar a atrasar ali a venda, principalmente de maquinários, né? Alguns implementos que porventura seriam mais buscados. Isso pode ocorrer? Sempre é possível, uma hipótese sempre é possível de ocorrer. Mas, no entanto, o encarecimento, ele viria, sim, com a taxa de juros no médio e longo prazo, porque essa inflação teria que acontecer em um determinado momento, e aí sim o Banco Central teria que agir levando a taxa de juros. Mas nesse momento, a taxa de juros no Brasil, ela acaba olhando, de certa forma, muito o comportamento do mercado americano. Ou seja, os Estados Unidos, por ter uma taxa nesse instante bastante elevada, o Brasil precisa manter uma taxa referência Selic também elevada, até para que não ocorra a fuga de capital com toda, digamos, essa insegurança institucional que volta e meia ronda o nosso país. Infelizmente. Professor, foi um prazer falar contigo. Deixo aqui meu agradecimento, professor Dr. José Carlos Lima Júnior, Jota, professor da Harvey, em Ribeirão Preto. É Ribeirão Preto mesmo, professor? Exatamente, Sérgio. A Harvard Agribusiness School, nós estamos aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É isso aí. Um grande abraço mais uma vez, um abraço a toda a equipe, professores aí em Ribeirão Preto. Até uma próxima. Disponha aqui do tempo e dinheiro, professor. Com certeza, Sérgio. Um grande abraço e espero ter contribuído com todo o público. Ah, sem dúvida nenhuma. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro e sempre vá lá, curta, comente, compartilhe nossas informações nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Faça parte também do clube de assinantes do T&D. Faça parte desse clube seleto de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.